Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Tâmara Freire. Boa tarde, Vera Como foi ontem? Foi maravilhoso. Você gostou? Gostei muito. A companhia foi perfeita, né? Não, imagina. Não Você tem já como dar tinha errado, feito, não você tem já como tinha dar feito. Mas beleza. Olha só, no Sem Censura de hoje nós vamos falar de música, vamos falar de teatro, de produção de teatro e de cuidados com a pele. A gente tem Pedro Miranda, que é ator e músico, e também a Luciana Borg, que é atriz, e eles estão na peça Na Casa do Rio Vermelho, O Amor de Zélia e Jorge, que vai estrear nova temporada no próximo dia 17, aqui no Rio de Janeiro. Estamos com o Luiz Fernando Lobo, que é ator, escritor, diretor, ele é fundador da companhia Ensaio Aberto, que fica no Armazém da Utopia, aqui na Rodrigues Alves. Mas ele vem nos falar da incubadora de produção, que vai capacitar pessoas do Brasil inteiro. Além disso, com 43 anos de carreira, o ator e bailarino Paulo Goulart Filho vai fazer seu primeiro monólogo. Ele está interpretando São Francisco de Assis na peça Francesco de Dario Fo, em São Paulo. Estamos com a doutora Simone Veloso, que é dermatologista, e ela vai nos explicar os cuidados que os idosos devem ter com a sua pele. E você já sabe, está super convidado para participar do nosso programa pela live no Facebook, também com a hashtag Sem Censura no Twitter ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 21 99903 5329. A gente está esperando. Maravilha. Então vamos pedir, né, Tâmara, que o Pedro e a Luciana comecem cantando para alegrar a nossa vida. Esse pessoal que chega da Bahia já chega brilhando, né? Baiano não estreia? Faça favor. Baiano não nasce, estreia, não é? E como o Jorge acabara de vender os direitos de Gabriela para um filme, não era lá essas fortunas não, sabe? Mas dava para comprar uma boa casa e construir um lindo jardim. Rua Lagoinhas, 33, a Casa do Rio Vermelho. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra de nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra de nosso Senhor, nosso Senhor do Bom Fim. Oh, Bahia, Bahia, cidade de São Salvador. Bahia, oh, Bahia, Bahia, cidade de São Salvador. Obrigado. Vamos contar a historinha, porque a historinha da peça ela é muito boa. É a historinha, a gente está lá, parece um cenário tudo desarrumado, uma casa que está se desfazendo, você tem é uma mudança, né? Aí entra o Pedro, conta. A peça se passa na última noite, no último dia da Zélia, na Casa do Rio Vermelho, porque ela não queria sair de jeito nenhum. Jorge já tinha morrido. Já. E ela ficou lá, ela não queria sair enquanto não definissem que a casa ia virar o memorial. Acabou virando muitos anos depois, mas então essa situação foi muito difícil, que ela já estava separando o que era para ser do memorial, o que não era. Então é esse momento difícil e nessa noite ela relembra e reconta desde que ela conheceu o Jorge até aquele momento. Quem é Pedro Miranda? Que personagem é esse que você faz? Eu sou um ajudante, a gente nomeou ele de enxerido, porque ele vai mexendo nas coisas, vai arrumando aquela tralha toda e curioso também, e intrometido, né? Dá uns pitacos, e às vezes também ele encarna, faz às vezes de Jorge Amado, de Dorival Caymmi, que vai aparecendo na lembrança das memórias dela. E aí você diz uma frase que é muito... Ao longo da peça, ele diz assim, a dona Zélia é uma pessoa muito interessante. Toda hora ele volta Toda hora ele dizia. Esse Dona bordão, Zélia é tão interessante. É isso aí, é muito bom. Esse bordão era o bordão que o jardineiro dela falava para ela. Viu? Que é o último causo do livro A Casa do Rio Vermelho, é ela falando desse jardineiro, e a última fala é, Dona Zélia é tão interessante. Muito bom. Então, você estudou muito tempo para fazer esse personagem.
De quem é o texto, de quem é a direção? A direção é do Renato Santos, texto e direção, que é um grande estudioso da obra de Jorge Amado. Nós ficamos lá na Ele é Bahia. baiano? Ele não é baiano, Não. ele é um carioca que é quase baiano. Tá. Ele fica mais lá do que cá. É. É parecido, né? É. Carioca tem. E eu fiquei 1 ano lá, trabalhando, pesquisando com a família, com os amigos. Foi uma pesquisa longa na Fundação Jorge Amado, na casa, vivendo aquilo tudo para poder construir, eu e Renato colhendo o material. Agora, a neta da Zélia, que estava lá no espetáculo no dia que eu fui, no sábado, que era aniversário do Jorge, né? Sim, era o dia do aniversário dele. É, 10 de agosto. E aí, ela disse, literalmente, várias pessoas dizem no programa, que você incorporou a Zélia. Foi essa a tua ideia mesmo? Olha, Vera, De assim, tão igual que você está. eu tenho uma história que eu também sou de família italiana, meu avô era anarquista, tem uma situação parecida. Então, eu acho que isso tem uma memória aí que vem e que vai chegando perto da Zélia por outros, entendeu? Porque eu busquei a voz, o corpo, e quando eu vi, a coisa se deu. Eu estava na estreia, inclusive, a peça estreou em Salvador no dia do centenário dela, na casa deles. Que legal. Eu saía do quarto deles para começar a contar a história. E eu falo assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo a Zélia Gattai, e a família Amado inteira. Eu, assim, fazer a mãe dos outros, né? Um negócio delicado. A impressão é que eles queriam mesmo que essa história acontecesse, assim. Então, lá mexendo os pauzinhos para a gente, porque coisas bobas, assim. Eu vou ensaiar todo dia lá na casa da Luciana, ali em Botafogo, numa rua sem saída, que não tem vaga nunca. E todo dia eu chego lá de carro e tem uma vaga me esperando. Eu falei, é o Jorge e a Zélia que estão abrindo nossos caminhos. Mas a ideia é muito boa, porque vocês pegam pela Zélia, conta a história de um amor. Então, fica delicioso. Porque a Zélia é uma escritora memorialista. Então, ela conta as memórias dela. Então, dentro das memórias, ela revive tudo. Então, ele vira Jorge, vira Neruda, vira Dorival, vira Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro, brilhante Jackson do Pandeiro. Pedro Miranda estava ali nos seus melhores momentos. E esse trabalho que eles fizeram com esse texto é lindo, porque é uma coletânea de informações que eles foram tirando de vários lugares, de vídeos, do livro Na Casa do Rio Vermelho, e inclusive de entrevistas que eles fizeram com a família. Então, tem informações na peça que são informações pessoais, que não tem em lugar nenhum. É uma delícia. Para quem conhece a história, eu conheço a história, mas é uma delícia ficar revisitando. Vocês podem dizer o serviço, porque senão a gente não vai saber. Vai estrear agora? Agora, dia 17, no próximo sábado, às 17 horas, no Teatro Prudential. É uma matinê que a gente vai fazer, 17 horas, super charmosinho, gostosinho, horário. O Prudential é o novo teatro ali no prédio da Manchete, que foi reformado e tal. A gente tem ido lá, tem feito alguns espetáculos e está ótimo. Aquele teatro é ótimo, ele é grande, é uma ideia ótima fazer as... Vamos lá, Tâmara. Eu queria que vocês falassem melhor sobre essa inserção da música na peça, porque tem uma relação com gostos da própria Zélia, né, na escolha dessas músicas. Sim. E como foi o trabalho de vocês também para poder cantar, enfim. A Zélia cantava muito. Então, a própria filha dela, Paloma, falou, bom, Luciano chegava em casa, se mamãe estava cantando ópera, eu já sabia que era para entrar. Era para eu já entrar, esperar baixar a poeira, cantava guarânia, MPB, ela cantava muito, né? Então, a gente percebeu que o fio dessa memória vinha pela música. E eu e Pedrinho, a gente tem uma história, já uma parceria, claro, desde o Cordão do Boitatá. Não, gente, eu acho que aí tem que falar para o Brasil inteiro da importância do Cordão do Boitatá aqui no Carnaval Carioca. Né? Quer dizer, o Cordão do Boitatá é importantíssimo. A gente fazia o Alto do Boi, porque o Boitatá também é muito conhecido pelo Carnaval, mas tem várias... A gente fazia um pastoril no Natal, no São João, sempre que fazia festa junina, e a gente fazia o Alto do Boi. Nós éramos os palhaços, Mateus, Catirina, e tinha o Bastião também, que era o Alexandre. O casal que levava o alto. Enfim, vocês trabalham juntos há muito tempo. Sim. Então, deu muito certo. Foram vocês que escolheram as músicas ou as músicas estavam no texto? Teve uma escolha do autor. Sim. Uma escolha do autor e uma contribuição do Pedrinho, que faz a direção musical também, mas tem músicas como São Salvador que funcionam como dramaturgia mesmo.
o conteúdo dela. Porque a história da vida das pessoas é a história das músicas que a gente ouve Também. e canta, Sim. né? Não, Ainda mais a vida deles, né? Que conviviam com vários artistas. A Casa do Rio Vermelho era uma embaixada cultural brasileira em Salvador. Então, eles recebiam artistas do Brasil e do mundo todo. Então, era uma casa, um verdadeiro museu, né? A gente fala até isso, o texto fala sobre isso, que os amigos chegavam com uma porta toda talhada, uma escultura, um mural de azulejos. A casa é um verdadeiro museu de obras de arte dos amigos que foram presenteando eles. Olha, deu vontade de reler a Zélia. Sabia? Que bom, É. que Deu bom. vontade de reler a Zélia. Para mim também deu. Não é? bom. É uma delícia. Não foi só, foi um prazer enorme ter vocês aqui, mas foi um prazer enorme ver vocês lá. Que ótimo, velho. Voltem, Obrigada. você já sabe aquela ideia, a gente vai levar adiante. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já. Então, estamos de volta com o Sem Censura ao vivo e agora nós vamos falar com a doutora Simone Veloso, linda jovem, com uma pele maravilhosa, mas um dia vai ter 90 anos e vai estar com essa mesma pele. Na verdade, a Simone tem 94 anos, mas ela se cuida muito. Então, olha só como a gente, quando a gente se cuida, o que fica assim. Luiz Fernando, você sabia disso? Não, né? Sabia, não. Dermatologista é a única profissional que tem que aumentar a idade. Isso dá ibope, isso Exatamente. mostra o quanto você é capaz. Nunca diminuir. Nunca, não pode nunca ter 30. Tem que começar logo com 60, porque assim, ó, parece. Mas, enfim, Simone, dá para envelhecer e não ficar encarquilhado, dá para envelhecer e não passar 7 horas e meia diante do espelho passando creme. Vera, falar de envelhecimento é complexo, porque o envelhecimento começa desde que a gente nasce. É um processo biológico, fisiológico, natural. Inclusive, envelhecer é um direito. E também é um direito da sociedade cuidar do que envelhece, né? Não é nem somente um dever, é um direito. Só que, infelizmente, né, apesar de envelhecer ser inexorável, envelhecer com qualidade de vida, como a Anissete, que foi ver você em São Paulo, ou como a Zélia, que 90 anos ainda passava esse fio das memórias dela, nem todos têm a dádiva de envelhecer bem. Então, o importante realmente é a informação, a conscientização e grupos, como eu faço parte de um grupo dentro da universidade que eu trabalho, que é a Unirio. Vocês têm a Casa do Rio Vermelho, eu tenho a Casa das Paredes Amarelas, né, que é o Hospital Gafreguingli, que tenho a honra de participar. Maravilha. E tem um grupo Renascer, que não foi fundado por mim, foi fundado em 94, logo depois da OMS começar a sinalizar a necessidade da formação de grupos que trabalhassem com envelhecimento. Existem várias medidas que podem envelhecer não apenas o encraquelado da pele, mas como todas as outras doenças. A pele é o órgão mais extenso do corpo, é onde muitas doenças sistêmicas aparecem inicialmente. E tem um estudo americano que fala entre cada 4 ou 5 indivíduos que procuram atendimento a partir de 65 anos, pelo menos tem 4 queixas, aparecem 4 queixas dermatológicas em grupos de cada 5 pacientes. Ou seja, quase todo paciente vem com uma queixa dermatológica, né? Existem estudos que também falam quais seriam as principais delas. E a número 1 é, sem dúvida, o câncer de pele, que é o que você me perguntou, a pele encarquilhada. E o câncer de pele, a pele é o único órgão que tem um envelhecimento intrínseco e extrínseco, que tem a ver com o meio ambiente, poluição, hábitos alimentares, fumo e, principalmente, radiação ultravioleta. Então, tem, sim, como evitar envelhecer com a pele encraquelada, tem, sim, como fazer a prevenção do câncer de pele. Agora, o câncer e do de envelhecimento da pele como um todo. Tá, o câncer de pele, ele atinge basicamente pessoas idosas ou ele é democrático em termos de idade? Existem 2 tipos de câncer de pele, o melanoma e o não melanoma. O não melanoma, que é o comum, né, que inclusive é menos grave, não causa metástase como o melanoma. O carcinoma basocelular e espinocelular e ocorre geralmente a partir da 5ª década de vida. Ah, tá. Então já é uma coisa antes, velho, inclusive, não necessariamente. Por quê? Porque eles são resultantes do efeito acumulativo
do sol na pele ao longo de muitos Quer dizer, anos. precisa muita agressão naquela pele para ele se Para ele formar esse aparecer. carcinoma. Claro que existem grupos de riscos. Talvez uma pessoa muito clarinha, que pegou muito sol, talvez não, com grandes chances, um ruivo, um louro de olhos azuis, apresente câncer de pele até com 40, até antes de 40, pode ocorrer, porque aquela pele já foi bombardeada pela radiação, mas nem tinha defesas. Enquanto uma pele bem mais morena, uma pele negra, talvez um câncer vai se desenvolver, pode aparecer sim, uma pessoa mais morena, mas muito mais tarde, porque é uma pele menos vulnerável. Então, assim, a questão da pele, envelhecimento intrínseco e extrínseco, o extrínseco, que vem muito do sol, ele vai predominar, ele vai aparecer mais, né, com mais manifestações, numa pele muito clara. Então, na verdade, passa pela questão da linha do tempo, mas também pelo tipo de pele e pela genética de cada um. Outra coisa que a gente observa muito com velhos é a pele muito ressecada e descamando. Dá a sensação que tem que passar muito creme ali. Ó. Que também é fisiológico, né? A principal queixa são os tumores benignos e malignos. E a segunda queixa seriam as micoses superficiais. E, em terceiro lugar, vem justamente o que você está falando, pode falar das a xerose. Né? A questão dos tumores, a principal questão, inclusive no cuidado, é a prevenção do câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia coloca que, realmente, em termos de saúde pública, a atitude número 1, a norma número 1 para a prevenção é estimular a população a usar o filtro solar, principalmente entre 10 e 15 horas. Então, é fundamental o uso do filtro e também da proteção mecânica, através de roupas com proteção, bonés, óculos. Então, a população precisa ser educada de que excesso... Desde criança, desde 6 meses de idade. Isso. Antes de 6 meses, não. A partir de 6 meses, todos deveriam usar filtro solar antes da exposição solar. Em relação às micoses, principalmente no nosso meio, nosso país quente e úmido, o fungo ele gosta de calor, né, quentinho, úmido, suor e pouca luz. Então, é muito comum entre os dedos dos pés. Isso, na população mais idosa, é muito importante, porque, apesar da micose superficial ser tranquila, fácil de tratar, até com antimicóticos tópicos, o pé de atleta, né, o intertrigo micótico, a frieira, ela pode ser uma porta de entrada para bactérias. Então, quando a gente recebe um paciente, principalmente obeso, com outras comorbidades, e com erisipela, que já é um caso mais grave, a gente vai procurar se tem uma micose nas unhas e micose entre os dedos, porque seria uma porta de entrada. Então, a importância secundária seria a ocorrência de outras dermatoses, além da própria micose em si, que seriam mais graves, né? Uma outra coisa, que é a xerose, que é muito comum, é muito frequente. Como é que chama mesmo que você falou? Xerose, xerodermia, que é o ressecamento associado com essa descamação. Que, apesar de ter um aspecto inestético, né, questão estética, pouco agradável, que também ela acaba sendo um fator predisponente para outras questões, como dermatites, alergias, porque a gordura da pele ela é uma função de barreira, ela é uma proteção. Então, com a idade, a gente produz menos suor e menos óleos pelas glândulas, né, sudoríparas e sebáceas. Então, essa pele que fica mais ressecada e também mais frágil, porque a tendência com a idade é atrofiar, é ficar fina. Essa pele é muito mais vulnerável, então o contato com roupa, com excesso de amaciantes, produtos químicos, sabonetes que não os neutros, né, mais abrasivo, isso tudo pode causar o surgimento de dermatites, né, coceiras. Uma outra coisa que é comum o paciente chegar perguntando é a púrpura senil, o nome é desagradável, né, por falar senil, mas que é um roxo que algumas pessoas têm por traumas muito leves. Tocou assim, ficou roxo, né? É como tem a osteoporose, hoje tem um termo chamado dermatoporose, ou seja, a pele, como você falou, né, com o envelhecer, a pele vai achatando, vai afinando. E essa falta de substância que fica ao redor dos vasos, inclusive a diminuição do colágeno, a quebra das fibras elásticas e de colágeno, inclusive pela radiação solar, faz com que
essa proteção mecânica dos vasos diminua muito. Então, às vezes, com pequenos esforços, rompe vaso e o paciente fica com aquela roxo. mancha e roxa. essas manchas de velhice, que a gente chama de manchas que falou Depois, infertilidade? então, dos tumores, Tá. do ressecamento, das micoses, as queixas que vêm logo a seguir são psoríase, manchas, de modo geral, e entre outras, né? Agora, a questão dessas manchas... De velhice mesmo, essas manchas. às vezes, também a criança também tem mancha devido ao Tá. sol, que são as sardas, né? Então, o fotoenvelhecimento, a injúria, o fotodano, começa na infância. E na idade mais para frente, mais velha, em pessoas muito claras, você vai ver com 40 e poucos, 50 anos, 60 anos, surgimento de manchas, principalmente em áreas fotoexpostas, mãos, braços, ombros, que são umas sardas bem grandes. Mas quando um paciente entra, né, a vantagem de ser dermatologista, a pele vai falando com a gente. O paciente, não precisa dizer nada, nem né? abre, a gente já vai... O paciente que vem com o que a gente chama muito fotodano, muita mancha, a pele muito envelhecida, né? 80% das alterações cutâneas vem muito mais do envelhecimento extrínseco do que genético, do que intrínseco. Então, a preocupação é avaliar esse paciente na busca de um câncer de pele. Tá. Né? Você Então, sabe, Luciana, que eu... Simone. Luciana foi ela. Que eu tenho uma amiga minha que eu disse, nossa, esse negócio de ficar velho é um saco, você tem que ficar pondo com não sei o quê, tem que tirar, põe. A gente demora muito tempo para sair de casa. Eu digo, é exatamente isso. Demora mais, porque você tem que passar o filtro solar, o creme anti-ruga, o não sei o quê, o cabelo e tal. Demora muito tempo, você tem que se cuidar mais para prevenir essas coisas todas. Mas outro dia eu estava vendo 3 atores paulistas conversando, e um dizia que estava engordando, outro dizia que não fazia exercício, outro dizia não sei o quê. Eu dizia, não, eu estou ótimo. Eu tomo colágeno para a pele, tomo biotina para as unhas. A outra dizia, gente, está todo ferrado. Você acha o quê? Por que você está cuidando da unha, cara? Se você já está velho, o que você vai fazer com uma unha bem feita, entendeu? Não, mas unha vale tem a pena função. cuidar da pele quando a gente está velho? Vale a pena tomar colágeno, passar creme? É porque as pessoas Vale. têm uma visão Não, de não, pele... não é nem estética que eu estou falando, não. É de saúde mesmo. assim, do que pode estar incomodando. Eu acho assim, a pessoa está cada vez ficando mais velha, né? Já tem estudos que mostram em cada 4, 5 pessoas, um já é idoso no nosso Olha estado. E não é só isso, por questões socioeconômicas, a pessoa mais velha, porque o corte num país como o nosso é 60 anos, nos países mais desenvolvidos, 65. Eu não acho que uma pessoa de 60 anos, já falta pouco, daqui a pouco eu chego lá, é um motivo para a pessoa não ir trabalhar, não ir produzir, não ir conviver. Né? Pelo contrário, o paciente idoso ele não precisa só cuidados, ele precisa ganhar o espaço importante que ele deve ter na nossa sociedade. E ele tem que mostrar a sua cara, ele precisa se sentir bem. Então, a pele tem, sim, uma função de barreira, uma função de proteção, uma função imunológica. É muito importante cuidar da pele. A pele protege a gente de micro-organismos, a gente tem uma barreira de termorregulação. A pele é muito importante para a nossa saúde, de modo geral. Então, cuidar da pele é o órgão mais extenso, é 15% do nosso peso. É importante como um todo. E, ao cuidar da pele, a pele também tem mais uma função, que é a emocional. A pessoa precisa se sentir aceita. Por que demora muito antes de sair de casa? Porque quer sair bem, porque quer ser aceito. E isso a gente não pode negligenciar. Tá bom. Pois é, Simone. A minha pergunta é pensando nisso, inclusive. A gente tem visto essas rotinas de skincare muito faladas atualmente. Todo mundo está usando muita coisa. Jovens, né? Entre jovens, entre pessoas de 30, 40 anos, né? Que é a minha faixa etária, por exemplo. Tem um exagero nisso? Porque aí vem uma outra corrente que fala que não, que as pessoas estão botando coisa demais no rosto, que daqui a pouco isso vai começar a atrapalhar. Como que você vê isso, essa nova moda de todo mundo passando 1000 cremes para tentar evitar esse envelhecimento? Olha, mulher não conta idade, mas eu vou contar. Eu tenho 52. Estou falando com vocês. E dermatologista é fogo. Às vezes trabalha muito, não gasta. Tem. E, por exemplo, eu sou muito alérgica. Antes de entrar, eu estava preocupada se eu podia trazer um lencinho, porque eu espirro muito. Eu não posso passar muitos cremes. Né? E nem por isso a minha pele ficou ruim. Eu fui uma criança muito clara que tive muita sarda. Muito pelo contrário, né, inclusive. Mas hoje eu posso fazer coisas e cada um, eu não posso julgar nem falar o que é certo ou errado. Isso passa pelo crivo de cada um. Eu acho que tudo que é exagero não é bom.
E acho que a saúde da pele é também decorrente da alimentação, do seu dia a dia, né? Não é o creme, não é ficar 6 horas na frente do espelho e não dormir. Então, eu acho que a pele ela protege de fora, mas ela também reflete o que vai dentro. E acho que os exageros são sempre ruins, principalmente no público muito jovem. Acho que a gente só repõe o que deixa de existir, de ter, né? Realmente, essa é a minha postura, é o que eu acredito. Se for para falar, então, de coisas que são realmente essenciais, seria filtro solar, hidratante, O filtro é o quê? solar é o número 1, amigo número 1 da pele, sem dúvida, porque vai proteger você de 80% das alterações até inestéticas da pele, rugas, manchas, mas também do câncer de pele. Não, mas depois eu vou fazer uma consulta particular, porque eu estou louca para saber se a gente pode comer colágeno. eu Pois, acho que é uma Não outra é? moda. Além Eu de tô muito passar, rica, a mas gente está isso eu vou deixar pro tomando Facebook, coisa. porque senão A esse forma assunto vai dominar. mais nobre de cura é a conscientização. É você se conscientizar dos problemas, né? Se prevenindo deles, e realmente os modismos, os exageros, particularmente me assustam muito. Maravilha. Simone, 10, hein? Muito obrigada. Já tira um peso das nossas costas, né? Porque está todo mundo passando tanta coisa que você se sente culpada, tem que passar também. Não, imagina. Vamos que lá, começar Paulo. cedo, O Paulo está velho. rindo, ele está rindo porque ele é jovem. Eu tô com 5,4. Ih, tá um tal de dizer a idade aqui hoje. Eu não sou não tão vou dizer que eu tenho jovenzinho, 71, mas nem que eu seja obrigada. Não vou Mas confessar. todo mundo muito bem, né? É, tá todo muito mundo exagerado. muito É, bem. deve ser A por isso. velhice é um direito nosso, Ei, não é? Paulo. Isso aí. Com Você certeza. de uma longa estirpe de gente bonita e de gente sadia, porque os teus pais têm uma... Eles sempre aparentaram o Paulo, tanto o Paulo quanto a Anissete, eles sempre... Teus irmãs, tuas irmãs, eles têm uma aparência saudável. Minha mãe, E são clarinhos. 8,6. Minha mãe é impressionante. E a alegria de viver, eu acho que é isso. É a energia deles, né? É saúde, Aí aparece né? na pele, aparece em tudo. Olha só, eu adorei essa história dessa sua peça. Eu realmente estou louca porque você venha para o Rio. Você estreou onde em São Paulo? Como Pois que é, foi? estamos loucos para ver também, se Deus quiser. Então, você estreou aonde? Fala tudo. Foi Francesco, é um monólogo sobre São Francisco de Assis. Estreamos ontem no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. E é um texto do Dario Fo. Então, como todo Dario Fo, não é a história de São Francisco. Eu faço mais de 20 personagens. Então, não é nem um monólogo, né? É uma Pois é. peça inteira que você Eu faz falo todos os comigo papéis. mesmo. Minha mulher, ela é enfermeira, trabalha na psiquiatria. Ela fala, eu vejo você, eu vejo os psiquiatras lá. Parece que é tudo maluco, um falando com o outro. Mas é isso, é o trabalho de ator. Né? Aquele texto onde é o palco nu, apenas o ator em cena, e a gente trabalha com a imaginação. Aquela caixa preta do teatro, onde tudo é possível. Tem música também, não tem? Tem música, uma trilha do Dan Maia, composta para o espetáculo, e a direção da Neide Veneziano. A Neide, ela passou um ano. É, igualzinho a Luciana. Pois é, um ano na Itália, com o Dario Fo. Com a ele, Franca, né? com Antes ele. dele morrer, né? E esse foi o último texto dele, que ele atuou, de 2000 a 2016. Então, ela teve a oportunidade de acompanhá-lo, né, nas apresentações A gente dele. está mostrando você lá. Então, ela vivenciou de perto o processo do teatro do Dario Fo, que é um teatro muito popular, Isso. né, que vem da comédia dell'arte, né, vem do cômico de É rua, debochado, é né, engraçado. da mímica, tem um trabalho físico, corporal. Então, essa composição dos personagens, descobrir a voz, a composição física. Né? Então, é um trabalho muito instigante para o ator. E é uma grande brincadeira. Ela queria que fosse séria. você. Quer dizer, ela tinha escolhido o Domingos Montanha, estava indo, né? Mas ela Isso. escolheu você porque você é ator, cantor e bailarino. Quer dizer, ela precisava de alguém que tivesse esse Pois domínio do é. corpo, você acha? É um trabalho um pouco específico, né, de um ator que ele tem que vagar por esses caminhos todos, né? É um trabalho bastante minucioso, né, que você tem que trabalhar não apenas a palavra, saber como dizê-la corretamente, mas tem um trabalho físico muito importante, que às vezes os personagens nesse tipo de trabalho eles surgem do estereótipo. Tá. Né? Vem, às vezes, da fisicalidade, você descobre. Você faz um porque são lobo? tipos. Você Faço tudo que você pode imaginar. Faz mulher, faz lobo, homem, faz mulher, faz o E papa. é uma delícia. Porque, Ah, é uma delícia? Porque a gente trabalha, eu gosto Que muito de trabalho exausto. com o prazer da criança, do jogo teatral.
sabe? Então, eu me permiti trazer para fora essa minha criança, Que né? legal. Que é muito difícil. Se você, nesse processo, você começar a encafifar muito, né? Ir muito no racional, no emocional, você não faz. Eu falei, não, eu vou quebrar essa barreira e eu vou brincar. A partir do momento que eu me permiti colocar para fora essa minha criança, o espetáculo começou a aparecer. Que legal. Só que existe um trabalho técnico muito árduo, muito rigoroso. É porque, grande o espetáculo? tem uma hora e pouco. É grandinho, né? Para monólogo. Vai lá. Para esse trabalho todo que você tem, né, fazendo todos esses personagens. Agora, Paulo, como que é aplicar essa filosofia, digamos assim, do Darío para uma figura religiosa? Porque trazendo essa comicidade, trazendo esse tipo de trabalho para retratar um santo. Como que foi isso? Pois é, o espetáculo não tem nenhum cunho religioso, né? Ao contrário, Darío Fo, ele não era religioso, então Não, existe ateu, ele é marxista, uma inclusive. crítica É um anárquico, comunista então, declarado. Comunista italiano, mas... Mas o que é interessante é que a gente fala da essência de São Francisco, né? Ou seja, ele era um grande pacificador, ele ia contra todo o sistema, ele era contra as cruzadas na época, né? Ele bateu de frente com a igreja. Tanto que a Neide coloca no prólogo, a gente começa com um arquétipo, um arcebispo, falando mal de São Francisco. Esse rapaz, o que era ele? Nasceu rico, queria ser pobre. A gente começa o espetáculo no oposto, falando mal de São Francisco, para ter um jogo dramático, cênico. Claro. Aí depois a gente começa... São 5 episódios. Tá. Né? Então, mostra a transformação de São Francisco, né? Como ele realmente adotou essa vida de pobreza. E são contos populares. Darío Fo pegava o que o povo falava um de São pouco Francisco. as lendas populares. Exatamente. Aqueles Então, mitos urbanos a respeito de São Isso. Francisco. Como que se constrói essa figura, né? Todas essas Olha, histórias. Ele quebra toda a visão da Igreja Católica e coloca a visão do povo. Uma coisa que eu não sabia, São Francisco, ele era um ator, ele era um jogral, um menestrel na época. Então, ele falava o Evangelho, transmitia a mensagem dele através da linguagem popular. E isso a gente mostra no espetáculo. São Francisco contando como que Jesus transformou água em vinho de uma maneira completamente farsesca. Né? Eu faço um arlequino. Então, era assim que ele transmitia a mensagem para as pessoas. E ele era extremamente popular, as pessoas o adoravam. E eu não tinha esse conhecimento de São Francisco. Eu soube disso através do espetáculo. Então, ele era extremamente popular. E um dos episódios, ele indo até o Papa, pedindo permissão para falar ao Evangelho no linguajar do povo, porque só se podia falar em latim, só se você fosse padre. Então, um dos episódios é ele indo ao Papa pedindo permissão para falar o Evangelho para todas as pessoas do povo na língua popular. E aí o Papa manda ele ir falar com os porcos. Então, vai falar com os porcos, que os porquinhos vão te escutar. Ele vai falar com os porcos. E volta todo merdolento e fala, padre, eu fui lá, falei, os porquinhos me escutaram, muito obrigado. E aí ele vira... É Darío Fo. Ele tem essa anarquia incrível e que transmite essa mensagem de paz, de amor. Né? Então, essa é a essência do espetáculo. Quer dizer, foi uma delícia. Você já tinha trabalhado com a Neide, não? Já, tínhamos feito um espetáculo antes e a gente se deu tão bem que ela me convidou para fazer esse monólogo. É um grande desafio, porque Darío Fo, São Francisco de Assis, fazendo mais de 20 personagens. Eu falei, acho que agora dá para encarar essa brincadeira. Maravilha, Paulo. Vamos lá. O serviço em São Paulo. São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil, de quinta a segunda, uma temporada muito interessante. Quinta, sexta, sábado e segunda às 20 horas. Tá. E domingo às 18 horas. Infelizmente, só até o dia 31. É curtíssima temporada e R$20. Olha que maravilha. R$20 o ingresso. Agora, tem uma característica, o Centro Cultural Banco do Brasil, ele tem uma característica de viajar com os espetáculos. Quer dizer, a gente sabe que se você estreia em São Paulo, você vai para Belo Horizonte, você vai para Brasília, você vem para o Rio. Deus te ouça. Eu estou contando com São Francisco lá em cima para a gente conseguir fazer. Para todo mundo aqui poder assistir também, né? Nossa. A gente não vai fazer que nem a Anissete, que vai para São Paulo só para te assistir, porque a gente gosta de você, mas a gente não é sua mãe. Pois é, espero que a gente venha aqui para o Rio. Até que valeria, né? Ir para São Paulo. Por que não? Né? Quem está aí, vamos embora. Então, é uma desculpa para ir para lá. Vamos embora, gente. Vamos embora que vai dar certo.
Posso, então, fazer um intervalo rapidinho? A gente volta já já com interatividade, dona. Vamos lá, com as opiniões do público. Então, Tâmara, o que temos aí de telespectadores? A gente tem vários recados do pessoal na internet. Vera, vamos começar com o recado da Giovânia Souza, ela é de Brasília, do Distrito Federal, mandou pelo WhatsApp. Que legal, adoro Salvador. Quem não gosta, né? Cidade maravilhosa. Parabéns pela maravilhosa música. Grandes Jorge Amado e Zélia. Viva a arte! Viva a arte! Além disso, tem a Maria Agnês, que é do Rio Grande do Sul. Esse é recado para a doutora Simone. Tenho 62 anos, sou loira, de olhos azuis, tive carcinoma basocelular já a partir dos 30. Depois disso, ela disse que já teve vários, mas faz acompanhamento sempre para poder controlar. Tem também agora recado para... Demora um pouquinho. Vamos lá. A internet aqui é lenta. O Rony Ribeiro, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Grande Paulo Goulart Filho, linda peça de teatro que você interpreta. Já vim em São Paulo, parabéns. Aí as pessoas estão saindo do Rio para ir lá em São Paulo assistir, viu? E além disso, Baltazar de São Paulo, também para o Paulo Goulart, grande ator e bailarino. Assisti Francesco, emocionante, interpretando vários personagens ao mesmo tempo. Olha, o pessoal tá indo, assim que eu gosto. Segue com maravilha, você, Vera. tá vendo? Ele estava reclamando da temporada curta, mas vai ser uma temporada intensa. Se Deus quiser, assim esperamos. Maravilha, obrigado, Paulinho. Olha só, vamos conversar então com o Luiz Fernando Lobo. Luiz Fernando é filho do Luiz Lobo, que é nosso colega. Ele é irmão do Lobinho, grande perda nossa. E, além do que, você, Luiz Fernando, você é um militante das artes cênicas. A verdade é essa. Você foi presidente do Sindicato dos Atores e Técnicos. Não, eu fui. Não. Como é que você assinou meu registro de atriz? O presidente era Otávio Augusto. Otávio Augusto. Na época que a gente fez uma bela virada no sindicato. Exatamente, muito bom. E como é que você que assinou meu registro de atriz? Por quê? Eu estava começando ali a profissão e eu era o diretor da área de teatro. Por isso que eu assinei teu registro. Viu? Você nem lembrava disso. Eu que lembrava. lembro. Mas é um prazer tê-lo aqui. Prazer e é eu meu. gosto muito, acompanho a sua carreira e eu Obrigado. acho muito bacana uma pessoa que começou uma carreira num momento tão pouco politizado do Brasil, que era o final da ditadura militar, Isso. e que as pessoas estavam já desinteressadas de política, e você teve uma atitude sempre muito política, você sempre foi muito batalhador, e a gente sabe que é difícil, né? Então, meus parabéns por essa tua trajetória. Obrigado, muito obrigado. E eu queria que você me falasse dessa incubadora, depois a gente fala um pouquinho da tua companhia do Ensaio Aberto. Tá bom. Qual a ideia? Essa incubadora é o seguinte, nós começamos há 2 anos a trabalhar com emenda parlamentar, que é um orçamento que existe, que todo deputado tem, e que normalmente esse dinheiro não vem para a cultura. E a gente foi buscar esse dinheiro porque é uma forma de aumentar o orçamento do Ministério da Cultura. Legal. E essa emenda que você está falando, que é uma emenda de incubadora, de produção e de técnicos, é uma emenda do João Willis, uma emenda que vai ser executada durante 1 ano, começou agora, e ela começa com uma oficina para gente do Brasil inteiro, técnicos e produtores, para acompanharem durante 5 meses, essa primeira turma, o trabalho de uma produção, desde o início, desde o nascimento, todas as fases. Inscrição em lei, inscrição em editais, ou seja, foge um pouco aos cursos regulares de artes cênicas em qualquer nível e foge dos pequenos cursos. De produção cultural. De produção, ou de atuação, ou de técnicos. Ela insere, de alguma forma, os profissionais dentro de uma companhia estável, como é o caso da nossa, uma companhia que tem 27 anos, para acompanhar todas as fases de uma produção. Então, é uma formação que Quanto dinheiro você conseguiu com essa emenda? Foram só 300 mil, mas isso... E você consegue fazer 5 meses? Na verdade, a emenda toda são 12 meses. É porque são 2 turmas de 5 meses. A gente faz milagre, né? Tem que fazer, Você sabia que ontem eu estava vendo, o Brasil ele tem Bolsa Atleta. A gente conseguiu 95 medalhas com bolsa atletistas. E isso
custou 14 milhões. Quer dizer, é isso aqui. É uma migalha. É uma migalha para você conseguir um resultado tão extraordinário. Então, E acho que essa é uma discussão importante, Vera, porque quando você passa por uma rua, por exemplo, você vê o custo de uma obra. Uma obra, aí você vê o número de empregados, é baixíssimo. Uma característica da cultura é que, às vezes, com 100 mil, 200 mil, 300 mil, você emprega 20, 30, 40 pessoas. e ainda por cima tem significados profissionais que duram. E já tem comprovação técnica por estudos do BNDES, por estudos de outras instituições sérias, como a Fundação Getúlio Vargas, de que o dinheiro empregado na cultura, ele volta para o PIB. Então, ele não é um dinheiro... Mas olha só, vocês estão lá no Armazém da Utopia, lá na Isso. Rodrigues Alves, quer dizer, é um Isso. espaço magnífico. É um espaço magnífico. Magnífico. Aí, o que você faz? Você tem... É quase como se fosse uma residência. Quem é que se candidata? Quem ganha? Quem já ganhou? Nós estamos começando a primeira turma. Então, foi feita uma oficina com gente do Brasil inteiro. Você selecionou? Dessa oficina, e não só eu, os vários professores... Tudo bem, mas das você várias- abriu para o Brasil inteiro, as abriu pessoas pro se Brasil inteiro, inscreveram se inscreveram por por mandando e-mail, aquelas currículo, coisas. depois entrevista. E aí você escolheu quantos? São 4 na área de produção e 4 técnicos, que já estão sendo incubados nesse momento. Técnicos, o que é? Cenógrafo? Tem de tudo. Tem, por exemplo, tem uma menina que trabalha com a área de figurino e cenografia. Então, ela vai... O projeto dela... Porque eles vão trabalhar não só acompanhando, mas desenvolvendo projetos próprios. A gente vai incubar projetos. Então, cada um dos incubados, além de trabalhar conosco durante um tempo, apresenta um projeto que a gente vai ajudá-los a desenvolver. Cada um vem com um projeto próprio Isso. e faz Isso. o de vocês. Quer dizer, acompanha o nosso. a produção de vocês. Isso, Então, ele faz duas coisas juntas. Ele faz duas coisas juntos. E o projeto próprio, nesse primeiro mês, as pessoas têm o direito de mudar o projeto a partir da... o importante deles já virem com um projeto é muito mais para a gente saber a capacidade de formulação de cada um deles. E o que deu pena é porque daria para incubar uns 10, 15, 20 projetos, mas o dinheiro Mas era essa pouco pra ideia isso. de emendas parlamentares é uma ideia que você pode espalhar, porque aí tem parlamentar pra caramba, É uma né? ideia fundamental, né? E os parlamentares, 50% do dinheiro das emendas tem que ser na área de saúde, mas os outros 50% eles podem... Vocês conseguiram algum tipo de subsídio? Não. Nada, né? Não, a peça é feita difícil sem conseguir. patrocínio. É difícil. E Parcerias, às vezes tem que ficar apoios. bancando bilheteria, não dá dinheiro, né? Olha, nós acabamos de fazer uma produção agora de Luz nas Trevas, do Brecht, também. Fizemos também completamente sem patrocínio. Ou seja, o importante é a gente estar produzindo, do jeito que for. Não, teatro a E gente já seguir viu com a isso. bilheteria, seguir Vocês, com pelo tudo. menos, estão com o CCBB. A gente tem um prêmio Zé Renato, que é um prêmio lá de São Paulo, que foi o que possibilitou, né, produzir, tem uma verba mínima para você levantar o espetáculo. Agora, daqui para frente é uma loucura. E eu sou de uma época que a gente vivia de bilheteria. É isso. Então, eu acho que Você nunca viveu o de teatro bilheteria? tem que viver de Fernando? bilheteria. Jura? Eu vivi de bilheteria. Dificílimo viver Quando eu de comecei a fazer bilheteria, Paulo. teatro, eu fazia teatro de terça a domingo, com 2 sessões quintas, 2 sessões Exatamente. sábados, 2 sessões domingo. Dava para viver de Dá para bilheteria. viver de Aí, com bilheteria. esse esquema que veio dos anos para cá, de patrocínios, aí inflacionou o mercado de uma tal maneira que ficou impossível. Bom, tem muito mais ator, tem muito mais espetáculo. E as temporadas são mínimas. Né? Eu assisto espetáculo, o espetáculo já acabou. A gente vai na contramão um pouco disso por causa do armazém. A gente pode fazer temporadas longas. Porque esse é que é o problema. Quando você tem uma companhia, você consegue, mas aí você tem que manter a companhia. É isso, muda tudo. Muda Além tudo. do que tem o espaço. Porque Muda o teatro ele tem que funcionar como um parceiro. Ele não tem que ser simplesmente um locador de espaço. Claro. Não, é uma parceria. Então, antigamente era assim, né? O teatro tinha a porcentagem dele. Aí, de um tempo para cá, mudou. Aí ficou inviável. Virou Você assim. pagar tudo, pagar os profissionais de espaço. Então, Virou uma eu locação acho que a de gente tem que evento. repensar essa forma de produção teatral, porque do jeito que está difícil. Apesar de que eu tenho visto espetáculos magníficos, Tâmara. Pois é, eu vi todos da companhia. Eu sei legal. disso. Eu tenho uma amiga que é atriz de vocês, são todos maravilhosos. Inclusive, é muito interessante como que essa subversão que vocês propõem da maneira de fazer teatro, porque os espetáculos eles passeiam pelo local, vocês usam muito bem o Obrigado. espaço, né,
E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como que isso é uma filosofia da companhia, de Olha, propor uma relação diferente com o público. A Vera ainda há pouco estava falando sobre o nascimento da companhia e dessa questão da companhia já nascer para fazer um teatro político. E foi exatamente isso, numa época que os grupos eram abominados e que o teatro político mais ainda, em decorrência do fim da ditadura de 64, 68. E a gente nasce para voltar a fazer os espetáculos políticos, e é uma característica da nossa companhia é ter feito muitos espetáculos em lugares não teatrais. Então, nosso primeiro espetáculo foi no hoje prédio da UFRJ, né, o Palácio da Praia Vermelha, onde o Lima Barreto foi interno. Aquilo lá, Dom Pedro construiu para ser o primeiro hospital psiquiátrico da América Latina. E depois fizemos uma no Paço Imperial, fizemos no Castelo de São Jorge, em Lisboa. Então, é uma característica. Agora, a gente está indo, mês que vem, para a França, para fazer um espetáculo em Paris, num convento do século XVII, que é exatamente o texto do Lima Barreto. Então, isso é uma característica nossa, ou seja, usar o teatro nas suas múltiplas formas. Esse espetáculo que você vai aproveitar, essa residência aí, que espetáculo você vai fazer? Olha, nesse momento nós estamos fazendo 3 espetáculos diferentes, porque nós acabamos de sair de cartaz com Luz nas Trevas, nós estamos ensaiando a Mandrágora, nós estamos fazendo a turnê na França, Paris, do Estação Terminal. E preparando já para o ano que vem a Luz nas Trevas, do Brecht. Desculpa, a Exceção e a Regra, do Brecht. Nossa, são profícuos esses rapazes aqui do ensaio aberto. Tem que remar, Vera, tem que remar, como diz a Fernanda. Nossa, mãe. Bom, vamos lá, repetindo, então. Ele está em São Paulo no CCBB, mas virá para o Rio. Se Deus quiser. E vocês estão no Teatro Prudential? Isso, no Prudential aos sábados, de 17 de agosto a 7 de setembro. Maravilha. 4 sábados apenas. Tá. O que vocês estavam pensando em apresentar no final do programa? Um pedacinho. Uma cena com música e uma cantada que o Jorge Amado deu na Zélia, quando eles estavam se tá, conhecendo. que é muito fofo. Peraí. E aí, Tânia, o que nós temos como daqui para frente? Pois é, o programa termina agora na TV, mas continua na internet. Então, quem tem dúvidas, mensagens, elogios, principalmente, pode continuar mandando que a gente vai ler daqui a pouquinho. Maravilha. Então, gente, até amanhã. Até amanhã, 5 da tarde. 5 horas da tarde. A gente volta com o Sem Censura ao vivo e a gente vai agora terminar o programa bem devagarzinho, tá, Pedro? Tá. Não, porque eu estou querendo convencer ele a fazer um musical com voz João Gilberto, então ele tem que cantar devagar, entendeu? Mas isso é outro musical. Opa, lá, entendeu? Tem que ser, sabe? Tem que ser bem devagarzinho, então ele tem que cantar devagar. Então, mas vamos agora, enquanto isso, com Zélia Gattai e Jorge Amado, que está de bom tamanho. Pode ir, vai lá, querida. E Jorge veio até mim, nervoso, e disse: como eu não sei cantar, eu vou pedir a meu amigo que cante por mim para você. E simplesmente Dorival Caymmi cantou. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Tenho requebrado para um lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. Tenho requebrado para um lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é. Há tanta mulher no mundo, só não casa quem não quer. Por que é que eu vim de longe pra gostar dessa mulher? Por que é que eu vim de longe pra gostar dessa mulher? Ela que tem um requebrado para um lado, minha Nossa Senhora. Pareciam até que tinham ensaiado. O olhar de Jorge a me fitar, enquanto o outro ali tocava, dizia tudo. Eu me senti fisgada para sempre. Ninguém sabe o que é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Tenho requebrado para um lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. Tenho requebrado para um lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é. Daí ele me chamou para ajudá-lo, indo até a cozinha buscar uma bandeja de copos. Eu fui. Quando ia voltar, dei com ele na minha frente. Eu com uma bandeja e ele com uma garrafa, um saca-rolhas nas mãos, e disse: eu vou ver se consigo abrir essa garrafa. Mas ficou parado diante de mim. E parados ficamos os dois ali, sem conseguir sair do lugar. As cabeças cada vez mais próximas, um olhar diferente. E aí saiu o primeiro beijo. Beijo quente. Pegou fogo, viu? Labaré de brasa.
Já plantei na minha porta um pezinho de Guiné. Arranjei um pai de santo pra benzer essa mulher. Arranjei um pai de santo, Dorival Caymmi, né? Pra benzer essa mulher. Ela que tem o requebrado pra um lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. Tem um requebrado pra um lado, minha Nossa... E foi o suficiente para me atordoar e eu perceber que eu adorava aquele homem. Tem um requebrado pra um lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é, e ninguém sabe, Ninguém sabe o que é. e ninguém sabe o que é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Ai, Pedro, eu ainda tenho mais uns minutinhos. Você podia, apesar de que a Luciana não faz, ou vocês fazem mais uma coisinha do espetáculo, pode ser o Jackson no pandeiro, eu não sei, mais alguma coisa que vocês fazem juntos, ou então você vai ter que fazer o primeiro do sapo, para nós todos participarmos. Você pode escolher. O que você acha, Escolhe. Luciana? Eu acho que ele pode escolher, né? Vai lá, Pedro. Você é o diretor musical daqui? Quer fazer Eu Sei Que Vou Te Amar? Oh, pode ser, pode ser. Ótimo, os dois. Fica lindo. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Gente, fica uma linda dupla. Fala. Ó, Luciana, o Marcelo Borg disse pra gente no Facebook que Marcelo ele é fã Borg, isso é da dessa família. excelente atriz. Acho que cada vez mais, ainda mais depois dessa interpretação maravilhosa, né? Essa admiração cresce cada vez mais. É uma família de atores. Você é sobrinha do Renato. Sou. É filha do irmão dele. Sim, Então- sim. E ele é um tio-pai, porque eu fui morar em São Paulo com ele, depois que meu pai faleceu, e a gente trabalha juntos, e E ele adora você, né? ele adora. Muito bem. Eu adoro ele. Muito bom. Vamos lá de Jackson do Pandeiro, só um pouquinho para terminar. Até explorar vocês aqui um pouco, né? Tá? A gente agora vai embora para o Facebook, mas a gente vai ao som do que você quiser. Eu vou voltar, eu não aguento, o Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Eu vou voltar, eu não aguento, o Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Mulher na areia se deita de todo jeito, que o coração do sujeito chega a mudar a pancada. E muitas delas vestem um tar de biquíni, se o cabra não se previne, dá uma confusão danada. Eu vou voltar, eu não aguento, o Rio de Janeiro não me sai do pensamento, nem do meu. Eu vou voltar, não sai não. O Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Quando eu me lembro que fui a Copacabana, passei mais de uma semana sem poder me controlar, com um ar de doido que parecia estar vendo aquela moça correndo de maiô à beira-mar. Eu vou voltar, eu não aguento, o Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Eu vou voltar, eu não aguento, o Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Delicioso. Dá vontade de sair correndo daqui para o ginásio. Vamos lá. Então. Vamos lá, tem mais comentários. Igor Lazari, no Facebook,
mandou esse recado para o Luiz Fernando. Luiz Fernando Lobo foi diretor da minha avó na companhia Teatro Ensaio Aberto. Que isso? Assisti Que isso? várias peças, o admiro muito. Feliz por poder assistir esta entrevista. Gente, Várias o Fernando é mais gerações novo aí que de eu, não posso atores. estar tão velho Eu assim. tenho 60. Mas a gente não eu me sabe lembro quando que a avó disso. dele começou também na vida No de teatro, atriz, né? né? Ela pode É. ter começado mais Tudo bem. velha. A Sakira de Fortaleza, no Ceará, disse que seria bom ter um Luiz Fernando nos 4 cantos do Brasil. Olha. Vai ter que te clonar, Luiz Fernando, e te distribuir. A gente também tem um recado da Cristina Maria Ruiz, também no WhatsApp. Agora para a doutora Simone, uma perguntinha. É comum ter verrugas em grande quantidade depois dos 50 anos? Meu marido e eu estamos com muitos sinais e verrugas, ele tem 72 e eu 64. Primeiro tem que saber se realmente são verrugas, né, ou são pintas, ou são sinais, ou são ceratoses seborreicas. O mais comum nessa faixa etária seriam as ceratoses seborreicas. As verrugas virais podem ocorrer também nessa faixa etária, mas são mais frequentes em crianças. Mas aí só dermatologista para dizer. Sempre. então. Olha só, Antes- Simone, essa história de aparecer muita verruga, não é verruga mesmo? Porque aí dá uma crise de aparecer verruga pra caramba. Bom, na minha experiência, normalmente quando as pessoas com mais de 50 aparecem falando tem muitas verrugas, Não é? quando você, porque verruga pode ser a viral, né, que é a mais comum. Mas quando você vai ver que realmente aparece em maior quantidade, é frequente, é muito comum, chama-se ceratose seborreica, que são escuras, elas são facilmente destacáveis, às vezes o paciente coça, elas saem. E elas devem ser tiradas ou não? Elas são benignas, então elas não são necessariamente, elas não precisam ser retiradas. É um incômodo Elas, quando mais elas estético. aparecem em muita quantidade, elas podem ser o que a gente chama uma síndrome paraneoplásica, Lesser-Trelat. Mas isso é uma coisa muito rara. Então, importante, número 1, fazer o diagnóstico, ver se realmente quantas estão, porque o que é muito para um não é muito para o outro, quantas estão surgindo, qual a disposição, qual é o diagnóstico, para aí depois ver se existe se é uma manifestação cutânea de alguma doença sistêmica. E Agora, se resignar, basicamente. não, pode tirar. Laser tira, cauterização química tira, é uma coisa muito fácil de tratar, com ótimos resultados. Não há necessidade de se resignar. Mas antes de é o ganha-pão do dermatologista. Na verdade, é só distinguir o que realmente é. O médico ele tem que ser um diagnosticista. Perfeito, O médico é ele verdade. não pode ser um bom médico se ele não faz o diagnóstico. E se não sabe, tem que investigar. Então, seria leviano também dizer como tratar uma coisa que agora, você se não tá for, vendo, né? provavelmente, pela questão da idade e tudo, para mim, trata-se de uma ceratose seborreica, que é uma questão só estética, é uma lesão benigna e que pode ser tratada tirada. assim. Não Tá. é uma necessidade, mas pode. Pode. Ok, Mais uma linda. pergunta para a doutora Simone. A Edna quer saber como deixar a pele do pescoço menos envelhecida. É verdade, a gente falou muito Cirurgia do plástica. rosto, Aquela que estica aqui fica ótima. mas o pescoço também é. Olha, dermatologicamente, nós temos várias técnicas hoje em dia para ajudar a pele. A gente tem que saber que o envelhecimento ele é multicamadas. Então, se a pessoa tem o pescoço vermelho, é muito comum em italianos, pessoal que toma muito vinho, portugueses, pessoal que tem a pele mais clara. Então, você pode tratar com a luz pulsada, por exemplo. Se você tem manchas, você pode tratar com laser Q-switch. Só creminho não resolve. Não. O preventivo, o filtro solar, um bom hidratante. Falar E- nisso, ó, filtro solar. A Elídia está perguntando se é mesmo tudo de bom, porque ela está preocupada com os parabenos, Sim, mas hoje em que dia causam câncer, enfim. mas hoje em dia já tem filtros, inclusive os filtros solares evoluíram muito. Hoje em dia nós temos filtros físicos, filtros químicos, né, porque o parabeno, no caso, é químico. A maioria já não tem mais parabeno. E os filtros físicos são excelentes. A gente usa, assim, para pessoas que têm problema de alergias, que não é até o meu caso, eu prefiro, ou pós um procedimento, um laser ablativo, em que a pele fica muito mais permeável. Os filtros físicos são excelentes. O importante é você buscar um filtro que tenha proteção solar, o FPS, que protege de UVB, e o PPD, que protege da radiação ultravioleta A, que antigamente era conhecido como raios bonzinhos, que eram da câmara de Mas não existe bronzeamento. isso mais. Mas vocês que são da parte mais literata, né? Tem o do Hemingway, né? O velho e o mar. velho e o mar. É o pescador. Como é que é a pele do pescador? Né? Ele sai cedo do mar, ele chega muito cedo na praia, mas é uma pele muito castigada. Então, a radiação ultravioleta A, que é aquela de manhã cedinho, ela também pode dar câncer de pele, ela dá muita ruga. Então, hoje em dia, a gente escolhe um filtro que tenha proteção UVA e UVB, né, que tenha um
um veículo compatível com o seu tipo de pele, então não é motivo para não usar filtro solar, tem para pele oleosa, pele seca, e pode ser um filtro físico, que seria um filtro que não teria as substâncias, então, que ela está tão preocupada. Perfeito, Mais Elídia. alguma coisa? Está respondido. Eu tenho uma pergunta. À disposição. Tenho ouvido muitas pessoas falarem do tal do ácido hialurônico. É um assunto Para de muito deixar o interesse. rosto impecável, Olha, o ácido verdade hialurônico ou é que mito? você diz injetável, injetável. eu queria falar primeiro, o ácido hialurônico ele é muito mais do que um preenchedor. Nós todos temos ácido hialurônico. Ortopedistas também infiltram ácido hialurônico nos joelhos. O ácido hialurônico ele existe como ele é uma questão de como se fosse uma barreira mecânica, né, para diminuir atrito nas articulações e também na pele. Ele faz parte daquele estrômico que dá sustentação aos vasos que eu estava falando antes. E nós temos ácido hialurônico. Com a idade, esse ácido hialurônico diminui e você pode repor, sem exageros, como também a gente já falou. E hoje também existem os produtos de ácido hialurônico tópico, que também foi descoberto mais recentemente, que o ácido hialurônico, além de ter um efeito biomecânico, né, de defesa, de proteção, de lubrificação, de hidratação, um excelente hidratante tópico, o ácido hialurônico ele também vai ter propriedades biofísicas e ele é uma arma, o ácido hialurônico tópico, hoje em dia, para evitar a diminuição, a atrofia da pele. Né? Tem trabalhos científicos provando que o ácido hialurônico tópico de peso molecular... Em suma, Simone, ela vai comprar, vai se injetar amanhã. Não é injetável, é tópico. Amanhã, Não vai passar um porque ela tá creminho, fazendo. creminho é mais inofensivo. É? Um creme com ácido. Se ela cremezinho, O ácido funciona, cremezinho. hialurônico, ele tem a função tópica de Eu também gostei hidratante dessa ideia do creme. e de Ele é menos creme, agressivo, creme, é. Ele prolifera a formação de células da pele, os ceratinócitos. Ele age na membrana basal. Isso é provado cientificamente. Então, ele é muito interessante tópico. Ele pode ser usado injetável também, os preenchimentos, mas com muito cuidado. É um procedimento que tem riscos, e não são poucos. Então, é importante ser feito com muita cautela, com muita parcimônia. pesquisar bastante profissional, né? Com realmente Simone, me diz profissional que uma sabe coisa, fazer. as mulheres, quando ouvem, está vendo a gente aqui, a gente fica encantada ouvir você falar, parece um oráculo, entendeu? Os homens também ficam assim? Eles disfarçam, né? Eles têm essa preocupação também. Eles têm a preocupação hoje em dia, né? Porque... É muito comum o paciente chegar no consultório assim, vou entrar na igreja com a minha filha. Ou então, a minha tem uma razão. Usa uma desculpa, Um mas na verdade ele evento, quer para aqui. ele. A Entendi. vaidade masculina ainda, em alguns casos, ainda fica no limbo. Eles... Não, porque a gente é descarado, né, Tâmara? não, A gente, uma como é que é? dermatologista, a gente Não é, tem que não? aproveitar. Somos descaradas. Fica uma coisa meio descarada. Não, eu vi que a Luciana interessou pelo ácido hialurônico Ficou também. Eu acho que você também já imediatamente O ouviu ácido falar. hialurônico é uma molécula maravilhosa. Não, ela fez uma boa propaganda do Não, ácido. eu não falei nome Eu já nenhum estava comercial. interessada, agora Você eu não tô falou, completamente... você falou que é Mas eu legal. li faz 40, recentemente já fica assim, mais de né? 40 artigos sobre ácido Todo mundo falou hialurônico. idade, eu quero falar a minha. Não, tá? sim, Posso? tá se falando muito Tô nele. curiosa. Não, Você senhora. tá, né? Eu percebi. Não, eu não fiquei curiosa, não. Eu fiquei com a idade do Pedro, porque Pedro nem só tocou no assunto, entendeu? Ele olhou para o lado quando alguém falou ele tá numa idade. idade que não precisa Minha pensar em pele idade aqui, ó, ainda. muita geleia de mocotó, entendeu? Eu com meu bronze, né? Eu tenho um Você, bronze, então, né? Eu aquela tenho um coisa bronze. clara que... Eu tenho Aqui. 44. Preciso dar o Caramba, recado você da tá com a pele Viviane. linda. 42. Nossa, vocês estão maravilhosos. Todo mundo Parece que bem, tô não na falei? turma dos 30. Aí, Paulo. Tá... Vendo? Isso As daí já é a nova crianças. geração. Não tem nada ainda, não injetei nada. Isso é a nova geração. nasceu Mas no a ácido nova geração. hialurônico. A nova geração já nasce geração. com ácido Porque eu hialurônico. fui na minha infância, eu não tinha tanto filtro solar. Então, assim, como agora. Na sua difícil- geração, Simone, que é isso? A minha Tinha. infância não era tanto. Tinha copertone, aquela foto do cachorrinho puxando o biquíni. Né? Não tinha variedade. Não tinha as né? variedades, É. né? A minha É. geração Era era isso, era bronzeador. Você usava... Olha, na verdade, Minha mãe filtro, que fazia esse essas programa. campanhas é uma coisa É recente. muito mais recente. E é como também cárie. Hoje em dia, cada vez menos as pessoas têm cárie. Cada vez menos as pessoas vão ter alterações na pele. Porque, realmente, a medicina, né, é Egeia e Panaceia, né, veio lá da Grécia. Existe, sim, a tecnologia, o medicamento, mas a medicina não é só curativa, é preventiva. Né? A prevenção que você pode fazer com ácido hialurônico é muito salutar. Vai lá. Ó, vamos dar o recado aqui da Viviane para o Paulo Goulart. Falou que é muito sua fã, Opa. quer muito te ver, mas mora em Brasília. Então, ela também, igual a gente está na torcida para o CCBB do Rio trazer para cá,
ela também está torcendo para o CCBB de Brasília levar para lá a peça. Exatamente, mas a intenção é a gente viajar ao Brasil. Com certeza. E Essa é a vão viajar. vantagem também de fazer um monólogo, né? Exatamente. A equipe é Facilita. menor, a viagem fica mais fácil Só de fazer. eu, e em Brasília tem o Banco do Brasil lá. Pois é. Então estamos aí Tem uma esperança negociando. firme. Pois é, Viviane, deixa um recadinho no CCBB lá de Brasília, pedindo a Isso peça aí. do Paulo Goulart para reforçar. Gente, maravilha. Mais É, alguém? a Solange Rangel no Facebook diz que leu todos os livros da Zé Legatay e que se reportou as sensações que ela teve ao ler os livros com vocês. Ah, que legal. Vendo É vocês. essa a ideia, não é, Lu? Legal, obrigado. Muito bom. Então tá. Tem mais? Tem mais, ó. A Rosângela Nunes deixou um elogio para o Luiz Fernando Lobo. Diz, Grande grande Luiz Luiz Fernando A Lobo. gente Obrigado. perdeu. Ah, Ama lá, o lá, lá. Armazém da Utopia. Obrigado. Ama. Isso, muito bem. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso, adorei. A gente volta amanhã. 5 horas. Delícia. Muito bom. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço essa maravilhosa conjunção.